Este é o 18º vídeo do curso de Adobe Animate e nele você vai aprender a criar botões. Este arquivo foi feito no vídeo anterior e nele foi feita toda a animação dos peixes. Mas agora eu preciso fazer uma pequena mudança no projeto, porque agora o objetivo é criar os botões para interatividade. E para fazer a interatividade, o arquivo precisa sofrer algumas alterações. E uma delas é desativar a opção de Advanced Layers. Para isto, eu clico no menu Modify, Document, é aberto este quadro de diálogo e eu desabilito um mode chamado Use Advanced Layers. Aparece este quadro de aviso, onde o Adobe Animate avisa que será desativado junto com esta opção, layers com efeitos e a câmera. Isso dentre outras opções de layers. Então eu pressiono Turn Off e OK. Agora o layer da câmera é excluído. Para este caso da animação já era um problema, porque antes a animação ela tinha um movimento de câmera. E agora, para fazer esse movimento de câmera, ou fazer o efeito de movimento de câmera, então eu preciso pegar todos os layers do fundo ou do cenário e transformar em um símbolo, ou um movie clip. Para aí então fazer a animação simulando o movimento de câmera. É um processo trabalhoso, mas o objetivo é ter o mesmo efeito de câmera e também os botões para interatividade. Neste arquivo, os layers do fundo já foram transformados em Movie Clip e aí eu deixei esta pasta para ensinar como que faz este processo. Para começar, eu abro a pasta, é preciso selecionar todos os frames de todos os layers, que nesse caso são vários layers, clico aqui no primeiro frame, seleciono o último frame pressionando a tecla Shift. Perfeito. Todos os layers e todos os frames foram selecionados. Pressiono o botão da direita do mouse e seleciono esta opção de Cut Frames. Note que todos os frames agora estão vazios. Clico no menu Inserir, New Symbol. Abre este quadro de diálogo, onde eu vou escrever o nome desse símbolo novo. Será bolhas entradas. Será um movie clip. OK. Aqui na timeline eu pressiono o botão da direita do mouse novamente e escolho esta opção de Paste Frames. E agora, todos os layers estão dentro de um novo símbolo. Volto aqui para o cenário. Eu já deixei as cenas todas organizadas, então esta aqui é a entrada. E agora eu tenho o cenário de encontro dos dois peixes. Não preciso mais deste grupo, então eu clico sobre ele e deleto. Sim, quero. OK. Para trazer o símbolo novo para o cenário, eu vou criar um layer novo, vou chamar ele de bolhas. Clico na paleta Library e agora clico, seguro e arrasto o símbolo chamado bolhas entradas, que é o que eu criei anteriormente. E aí agora eu preciso fazer alguns ajustes de posição e também de movimento. Feito isto, eu clico no menu Window, escolho a opção de Scene, é exibido as duas cenas que tem neste arquivo. Para fazer a interatividade eu vou clicar em Duplicate Layer e aí então eu duplico a cena do encontro, vou renomear o encontro para interatividade. Perfeito. Muito bem. E agora eu preciso apagar alguns layers e frames desta cena de interatividade. Aqui os peixes devem estar parados. Clico aqui, pressiono e seguro a tecla Shift, pressiono o botão da direita do mouse e escolho esta opção de Remove Frames ou Shift F5. E agora eu preciso fazer um layer para Actions, para que a animação do peixe e do anzol fiquem em loop. Então aqui neste ponto eu pressiono a tecla F6 para criar um keyframe ou quadro-chave.
pressiono o botão da direita do mouse e escolho esta opção de Actions, abre esta paleta de Actions e aqui eu vou escrever o comando que eu quero. E aí é importante escrever o comando da maneira que eu faço. Go to todo em minúsculo, o A do AND maiúsculo e o P do play em maiúsculo também. Neste caso, eu quero que sempre que termine a ação ele volte para o frame 37, que é onde os peixes se movimentam. Ponto e vírgula e vamos testar. Bem, agora é uma questão de pequenos ajustes para que a animação fique mais interessante. Mas seria algo assim. Para criar o botão, eu vou selecionar o layer que eu criei anteriormente, vou deixar o playback no primeiro frame, clico sobre a ferramenta elipse, clico, seguro e arrasto. Clico 2 vezes sobre o desenho e agora com a paleta Colors eu vou alterar a configuração do preenchimento do desenho. Vou deixar o preenchimento como radial ou radial gradient. A cor para mim aqui já está ok e neste outro lado eu vou dar um duplo clique para deixar ela um pouco mais escura. O contorno eu vou deixar da maneira que está azul, para mim está ótimo. E agora com a ferramenta de gradiente eu vou configurar ele um pouco assim, deixar o gradiente um pouco maior. Clico 2 vezes. Clico em Window Properties e agora no contorno, ou seja, no Stroke Size, eu vou deixar um pouco maior. Para mim está perfeito. Clico na paleta Library e vou escolher o desenho da minhoca. Note que ele ficou atrás da elipse, mas agora isto eu já ajusto criando um símbolo. Seleciono os 2 desenhos, para isso eu uso sempre a tecla Shift para selecionar mais de um desenho. Clico no menu Modify, Convert to Symbol. Abre esse quadro de diálogo, eu vou chamar ele de opção 1 BTN. BTN para que eu saiba que isto é um botão. Aqui em Type eu vou escolher como Button. Eu clico 2 vezes sobre o botão para poder editar. Aqui na timeline do botão eu vou criar um layer novo. Seleciono o desenho, pressiono o botão da direita do mouse e clico em Cut. Clico sobre o layer novo, pressiono o botão da direita do mouse e clico em Paste Scene. Ajusto aqui a posição, bacana. Na timeline do botão, além dos layers, existe a possibilidade de alterar os estágios do botão. Como eu não quero fazer nenhum tipo de mudança do desenho da minhoca, aqui no frame do down, eu pressiono a tecla F5. Mas no desenho do círculo, eu quero fazer mudança para over, que é quando o mouse está por cima do botão. Então, neste frame, eu pressiono F6 para criar um keyframe, clico aqui 2 vezes e agora altero a cor da borda do desenho. Vou deixar ele branco. No down, é o estágio quando o mouse é pressionado, eu quero que se note a diferença. Então eu vou colocar uma cor mais escura. Um azul, um pouco mais escuro. Perfeito. Volto aqui para a cena, clico no menu Control e habilito esta opção de Enable Simple Buttons, para que eu possa perceber as diferenças do estágio de botão. Perfeito. Clico no menu Ctrl, desabilito e agora clico 2 vezes para editar. Neste caso, eu vou colocar um layer a mais e vou colocar um texto. Clico na ferramenta de texto e vou digitar pegar ou algum outro nome que você queira. Vou posicionar ele aqui em cima. Ok. E agora faço ajustes. Clico na paleta Properties para poder alterar a propriedade do texto. Aqui em Size eu deixo o texto um pouco maior. No tipo eu vou manter como Arial por ser um tipo de fonte mais comum. E assim eu evito trocar fonte no computador do usuário. Clico aqui nesta opção de Render e deixo nesta opção para que o texto fique mais legível. Eu vou aumentar um pouco o tracking para também facilitar a legibilidade.
Vou deixar o texto um pouco mais escuro para aumentar aí o contraste. E perfeito. Clico na cena de interatividade. E depois de todos os ajustes de texto e de animação do botão, eu vou duplicar o botão 1. Para isto, eu pressiono o botão da direita sobre o botão 1, clico nesta opção de Duplicate, altero o nome para a opção 2, OK. Na timeline, eu crio um keyframe no tempo que eu quero que o botão apareça, arrasto aqui no cenário o botão 2. Clico 2 vezes para fazer a alteração do texto e também a alteração do desenho. E aí, o resultado ficaria algo mais ou menos assim. Então é isto, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo, onde eu vou explorar mais algumas funções sobre o botão e também criar a interatividade. Até o próximo vídeo!